Começa agora mais um TCU em Ação. Nesta edição, você vai conhecer novas auditorias que colaboram para aperfeiçoar a administração pública no Brasil. Acompanhe. TCU aprova parecer prévio sobre as contas da Presidente da República. Renúncias tributárias. TCU avalia a gestão de receitas que o governo deixa de arrecadar. Tribunal de Contas da União revela a qualidade da construção de UPAs. Não saia daí, o programa de hoje está cheio de novidades. O Tribunal de Contas da União aprovou com 26 ressalvas parecer prévio sobre as contas da presidente Dilma Rousseff referentes ao ano de 2013. O relatório, que é encaminhado para o Congresso Nacional e publicado na internet, tem como objetivo contribuir para a transparência das ações do governo e fomentar o aperfeiçoamento da gestão pública. Acompanhe. Para executar projetos e ações nos diversos setores da vida nacional, o governo federal desenvolve políticas e utiliza dinheiro público. No ano passado, as receitas obtidas somaram 1,8 trilhão de reais. Para 2014, a estimativa é de 2,4 trilhões. Para que a sociedade possa entender melhor como esse dinheiro é aplicado e os resultados alcançados, o TCU analisa anualmente as contas da Presidência da República e envia as informações ao Congresso Nacional para julgamento. O objetivo do trabalho não é só verificar irregularidades. Ele dá uma certa orientação a respeito dos rumos do governo, das políticas de governo, das grandes linhas de atuação da administração federal. Tive a oportunidade de ressaltar mais de uma vez lá no meu parecer de que o tribunal hoje ele não faz uma transcrição ou uma redação da ação do governo. O tribunal hoje audita e analisa as contas, ele confere os dados que nos são fornecidos. O ministro Raimundo Carreiro, relator da análise sobre as contas de 2013, votada este ano, explica que o TCU opinou pela aprovação das contas prestadas pela presidência, mas fez 26 ressalvas. 18 estão relacionadas a inconsistências encontradas no Balanço Geral da União. Se você pegar o Balanço Geral da União, que é o fulcro, o centro da prestação de contas, então você não tem a evidenciação das despesas que o governo tem com o regime próprio de previdência, que é dos servidores. Tem o regime geral dos trabalhadores e o regime próprio de previdência. Não tem essa evidenciação. E o outro ponto, também, que não tem evidenciação, o tribunal tem se batido muito com isso e por isso lançou o alerta, é dos militares inativos e dos pensionistas militares. Também o tribunal tem cobrado isso. Além das informações prestadas pela Presidente da República, o parecer prévio emitido pelo TCU trouxe informações sobre os demais poderes da União. O documento incluiu ainda 48 recomendações a órgãos do Poder Executivo. A aprovação, tanto do parecer como do relatório, que serviu de base para a decisão do TCU, foi acompanhada por representantes do governo federal. A avaliação, o parecer prévio emitido pelo tribunal, se constitui num insumo qualitativo, extremamente qualitativo, para orientar, ou reorientar a tomada de decisões por parte dos órgãos setoriais do governo como um todo. É uma grande contribuição que o TCU sempre nos dá na prestação de contas, quer que seja com ressalvas, as observações feitas sempre servem para o crescimento e ampliar e melhorar os controles. O relatório já foi entregue ao Congresso Nacional. Cabe agora aos parlamentares julgarem as contas da presidência, o que não é feito desde a década de 90. Eu considero o momento mais importante da democracia brasileira, né? E o mais importante para o Senado também, para a Câmara, para o Congresso Nacional e o momento mais importante nosso do Tribunal de Contas da União. Então, o apelo que eu já fiz ao presidente do Senado para que sejam votados essas matérias. O caso é o seguinte, o governo federal tem prazo para remeter as contas ao TCU. O TCU tem prazo para remetê-las ao Congresso. O Congresso não tem prazo para julgá-las. E, até em função disso, efetivamente não as tem julgado regularmente, sistematicamente. O presidente da Comissão Mista de Orçamento avalia que o Congresso deve retomar o julgamento das contas do governo. O Legislativo teria o dever de dar
esse veredicto final. E aqui eu faço uma crítica construtiva que a Câmara não pode abrir mão da apreciação dessas contas. Acredito que desde o presidente Fernando Collor, nunca uma conta presidencial foi votada na Câmara dos Deputados. Então o Legislativo, fazendo isso, ele está abrindo mão de uma prerrogativa que é sua. Um dos destaques do relatório sobre as contas do governo de 2013 é a área social. O financiamento da educação e o acesso a serviços da Previdência estão entre os assuntos tratados. Algumas das informações e dados reunidos no trabalho você confere agora. A educação foi um dos destaques do relatório sobre as contas prestadas pela Presidente da República em 2014. A análise feita pelo TCU, com base no exercício de 2013, ressalta também a estrutura da proteção social no Brasil. O TCU mapeou a política da educação básica e a estrutura de controle dos órgãos federais na educação superior e destacou algumas fragilidades que comprometem a educação pública em todo o Brasil. Um dos dados revela baixo investimento público por estudante de nível médio, comparado com a média de outros países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Brasil, o valor fica em torno de $2.000 e nos demais países da OCDE passa de 9.000. A questão é tratada no Plano Nacional de Educação, que estava em discussão desde 2012 no Congresso Nacional e foi aprovado em junho. Não se faz educação sem recursos. Então, a questão fundamental trazida pelo Plano Nacional de Educação é que nós possamos dotar os nossos sistemas de educação municipal, estadual e federal com uma quantidade de recursos suficientes para podermos ofertar uma educação de qualidade. Com o apoio da Controladoria Geral da União, o TCU avaliou as unidades de auditoria interna de 32 universidades e 12 institutos federais de educação. Os dados reunidos no relatório de contas do governo apontam que mais da metade das instituições analisadas possuem auditoria interna subordinada ao reitor, o que reduz a independência e contraria o decreto que estabelece o controle interno do Poder Executivo. Além disso, somente uma elaborou norma para reduzir conflitos de interesses e favorecer a imparcialidade e nenhuma realiza gestão de riscos. As análises feitas pelo TCU incluem a atuação do governo em relação a políticas de proteção social. Um dos destaques são os dados sobre os mecanismos de porta de entrada de acesso aos serviços oferecidos. A porta de entrada para a Previdência Social, por exemplo, são as agências de atendimento ao público. A meta do governo é inaugurar 720 novos postos até 2015. Até o fim de 2013, foram 309 inaugurações, menos da metade. E segundo o TCU, as agências que já funcionam precisam melhorar a estrutura, especialmente em relação ao quadro de pessoal. Outros problemas, como deficiências nos sistemas informatizados, também comprometem a eficiência da atuação do Ministério da Previdência. Em termos de atendimento nas nossas agências, nós temos duas ações principais. Uma é a continuação do programa de expansão da nossa rede de atendimento, através do programa PEX, que nos últimos 3 anos e meio já construiu mais de 340 unidades pelo Brasil afora. Do outro lado, a gente manter a adequação dos nossos quadros em termos de treinamento e quantidade. E com isso nós temos um planejamento, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de reposição desses quadros anualmente. O relatório de contas do governo traz ainda informações sobre a eficiência da rede de assistência social e revela baixa supervisão de instituições que possuem um certificado de entidade beneficente. A seguir, TCU avalia renúncia de receitas e benefícios fiscais concedidos pela União. A gente volta já. Sabe aquele dinheiro que o governo voluntariamente deixa de arrecadar com o imposto sobre a renda para incentivar projetos culturais, por exemplo? Pois é, o TCU verificou como anda a gestão das renúncias tributárias federais e traçou um amplo diagnóstico sobre o assunto. Veja na reportagem.
Todos os dias, em diversas situações, nós pagamos imposto e taxas e o Estado arrecada. Mas em alguns casos o governo abre mão de cobrar determinado tributo para beneficiar um setor da economia ou favorecer o desenvolvimento de uma região do país, por exemplo. Esse tipo de decisão é chamada de renúncia tributária. Para avaliar como está a gestão das renúncias promovidas pelo governo federal, o TCU mapeou a atuação dos órgãos centrais na administração desses recursos, a Casa Civil e os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, além de verificar outros 11 ministérios, gestores das principais políticas financiadas por essas renúncias de receitas. Relatada pelo ministro Raimundo Carreiro, a auditoria do TCU indica que em 2012 o valor projetado para as renúncias tributárias foi de cerca de 172 bilhões de reais, o que representou um crescimento de 50% em relação a 2008 e superou as despesas orçamentárias executadas em saúde e educação. Já em 2013, o valor passou de 203 bilhões. As constatações do TCU apontam fragilidades na estrutura de gestão desses recursos, como a ausência de normatização do processo de instituição de renúncias tributárias, falta de acompanhamento e de avaliação, deficiências na comunicação entre a Receita Federal e os órgãos gestores sobre beneficiários e na transparência dessas renúncias, como a falta de inclusão dos recursos no Plano Plurianual, o PPA, e de publicação da metodologia de cálculo pela Receita Federal. O Tribunal de Contas da União recomendou à Casa Civil da Presidência da República e aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda a criação de mecanismos de acompanhamento e avaliação das desonerações. O TCU recomendou ainda aos outros ministérios setoriais, gestores das principais políticas públicas financiadas por essas renúncias tributárias, que regulamentem a gestão de ações, definindo objetivos, indicadores e metas. Será que a administração federal consegue avaliar as políticas e programas de governo de forma adequada? Esse foi o tema de mais um diálogo público realizado em Brasília. Confira. Transporte, saúde, segurança, educação. Serviços públicos que impactam diretamente a vida do cidadão. Para viabilizar a oferta destes e de muitos outros serviços, o governo desenvolve programas e políticas públicas. Mas será que essas ferramentas estão mesmo funcionando? Para contribuir com a melhoria na oferta de bens e serviços públicos à sociedade, o TCU fez uma avaliação dos sistemas de avaliação e monitoramento na administração pública. O trabalho, relatado pelo ministro José Jorge, mostra um diagnóstico da capacidade da administração direta em monitorar e avaliar os programas e políticas públicas. Para verificar como está a situação na administração pública direta, o TCU criou o Índice de Maturidade nos Sistemas de Avaliação de Programas Governamentais, o ISA-Gov. O resultado mostrou que apenas um dos 27 órgãos avaliados alcançou índice com o nível de maturidade aprimorados. 23 estão no nível intermediário, 2 apresentaram nível incipiente e 1 não estruturado. O índice geral da avaliação foi intermediário, o que significa que os mecanismos e instrumentos necessários para caracterizar os sistemas de avaliação estão presentes, são parcialmente suficientes e atendem regularmente às necessidades dos gestores. Os resultados da avaliação foram apresentados e debatidos com os gestores em edição especial do Diálogo Público realizado em Brasília. O encontro apresentou conceitos de governança, riscos e controles para o aperfeiçoamento da gestão e discutiu ainda formas de reduzir riscos a partir de controles que serão adotados nas licitações, contratos e convênios. Os sistemas de avaliação dão suporte ao processo de tomada de decisão dos gestores, né? Então, os gestores eles precisam saber o que está acontecendo nos programas de governo, se eles estão conseguindo alcançar os seus objetivos e para tomar medidas para ajustar o rumo, né? Então, a importância do sistema de avaliação é fornecer informações, né, úteis para o gestor tomar a decisão. Algumas dificuldades foram apontadas pelos participantes do evento. O presidente do Instituto Rui Barbosa relata que um dos problemas é a falta de integração. A principal dificuldade que nós encontramos, na verdade, na administração pública brasileira hoje, e o relatório mostra isso, é a dificuldade de integração.
por mais incrível que possa parecer, no modelo federativo como o Brasil, em que nós temos 3 instâncias de mando, a União, os estados e os municípios, cada um deles com a sua autonomia resguardada na Constituição, a grande dificuldade que nós encontramos é essa falta de integração. A finalidade do tribunal com esse diálogo público foi de auxiliar os gestores na adoção de medidas que possam evitar ainda possíveis irregularidades. O evento trouxe também opções de melhoria para os órgãos do governo federal. O sistema apontou para todos os ministérios fortalezas e fraquezas, como é próprio de um sistema avaliativo. E acho que as nossas instituições têm a capacidade de aprender com os seus acertos e com as suas dificuldades. Então, quando o tribunal aponta acertos e aponta dificuldades, ele está contribuindo para a melhoria do desempenho dos órgãos da administração direta do governo federal. Os resultados do trabalho realizado pelo TCU foram encaminhados a cada órgão que participou da avaliação. No próximo bloco, tribunal faz determinações ao Ministério da Saúde sobre irregularidades em obras de UPAs. A gente volta em instantes. O Tribunal de Contas da União realizou 11 fiscalizações em 2013 para apurar a qualidade das obras em 26 unidades de pronto atendimento no país. As auditorias nas UPAs identificaram uma série de problemas que comprometem o atendimento ao público. As unidades de pronto atendimento surgiram com o objetivo de melhorar o atendimento aos pacientes e diminuir as filas nos hospitais. Desde 2008, estão sendo investidos R$ 2 milhões nas obras, que tiveram a qualidade avaliada pelo Tribunal de Contas da União. O TCU já realizou 11 fiscalizações em 26 UPAs, localizadas no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Pernambuco, Pará, Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí. Foram encontrados problemas em 96% das unidades. Nas fiscalizações, o TCU encontrou problemas como fissuras, infiltrações e afundamento dos pisos. Os projetos tinham qualidade deficiente, não previam itens básicos como circulação de ar nas UPAs e a instalação de pias nos consultórios. Além desses problemas, 15 unidades desrespeitavam os requisitos de acessibilidade, 14 não tinham o termo de recebimento definitivo das obras e 9 funcionavam sem autorização. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que tome providências para corrigir as falhas encontradas. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Os presidentes dos órgãos de controle da América Latina firmaram um acordo para criar a Rede Latino-Americana de Combate à Corrupção. A rede vai permitir a troca de informações para combater e prevenir a corrupção nos países que compõem a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFs. A proposta foi assinada pelos presidentes dos órgãos de controle do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru. Outros países devem aderir à rede em novembro. O Tribunal de Contas da União tem acompanhado e fiscalizado gastos com a Copa do Mundo de 2014. Graças à atuação preventiva do TCU, foram economizados mais de 700 milhões de reais usados na construção de estádios para a Copa do Mundo. Além disso, o tribunal verificou que apenas 43% das obras de mobilidade urbana ficaram prontas para o Mundial. O Tribunal de Contas da União tem acompanhado passo a passo das obras ferroviárias em diversos pontos do país. Sob a relatoria do ministro substituto Éder de Oliveira, o TCU realizou auditoria em trechos das obras de construção da ferrovia Oeste-Leste na Bahia. Foram feitas determinações à empreiteira contratada para realizar a obra, que foram devidamente cumpridas. A ferrovia Oeste-Leste terá mais de 1.500 quilômetros, ligando Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, em Tocantins, local onde ela vai se encontrar com a ferrovia Norte-Sul. Sob relatoria do ministro Walton Alencar, o TCU avaliou a qualidade das obras de conservação e restauração de rodovias geridas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, integrantes do programa Contrato de Restauração e Manutenção, CREMA.
O TCU determinou que o início do processo de licitação de obras de manutenção esteja condicionado à apresentação de parecer da área responsável sobre o tipo de intervenção mais adequado a determinado segmento rodoviário, além de outras determinações. Chegamos ao final de mais um programa. Participe das próximas edições do TCU em Ação, enviando sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. A sua opinião é muito importante. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e pelo canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!